Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma videoaula. Dando continuidade às videoaulas de média, mediana, nesta videoaula irei ensinar como podemos calcular a moda. Mas gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Então, vou escrever aqui moda, espaço, igual. Então, como ficou longe aqui, eu vou selecionar para ficar à direita. E aí eu vou utilizar aqui a fórmula de Sesumber. E qual é o primeiro passo para determinar a moda utilizando essa fórmula que eu estou aqui onde o mouse está mexendo? Primeiro passo é calcular a classe modal. E aí, quem que é a classe modal? É aquela que possui a maior frequência. E por coincidência está dando a mesma classe que a gente selecionou para calcular a mediana. Então, eu vou modificar a cor agora aqui, vou colocar o vermelho e vou deixar em negrito, só que aí você fala assim, mas está preto, quase não estou enxergando. Então, vou colocar uma cor branca, tá? Então, tá aí, selecionei a classe modal, é a que apresenta a maior frequência, então, no caso aqui, teria essa que apresenta a frequência de 14. Então, agora, o próximo passo é calcular essa fórmula que a gente está aqui. Então, eu vou escrever aqui o L igual, colocar para ir à esquerda aqui, né? À esquerda não, à direita, né? Selecionar a direita, o L igual ficar à direita da célula. Vou colocar o limite inferior dessa classe. Qual é o limite inferior dessa classe? Vou colocar o sinal de igual dentro da célula, o 6. Apareceu lá. Agora aqui eu vou colocar para ele ficar à esquerda. Depois eu preciso determinar o ΔI, que é a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente anterior. Então eu vou aqui em símbolos, inserir, vou em símbolos e vou procurar pelo delta. Está aqui, ó. Em operações matemáticas, né? Texto normal, operações matemáticas, o delta está aqui. Clica aqui para inserir o delta. Ok, ΔI igual. E aí eu vou pedir para ele ficar aqui à direita da célula. E agora eu vou colocar o sinal de igual aqui, porque eu quero calcular o ΔI, porque o ΔI é a diferença da frequência da classe modal menos a anterior, que seria 14 menos 10, então dá 4. Seleciono para ficar à esquerda. Agora eu vou copiar aqui, ó, vou colar aqui, para mim não ter que ir lá procurar o símbolo. Vou colocar ΔI, e o ΔI é igual. Tem que colocar sempre o igual, porque eu vou fazer a diferença da frequência da classe modal, que é 14, menos a imediatamente posterior, que é 8. Então dá 6, essa diferença. Seleciona aqui, para ficar à esquerda. E o H, que é igual. O H é igual, coloco o sinal de igual aqui dentro, aqui, é igual à amplitude da classe. Então, eu vou fazer o 8, C9, menos o A9, que seria o 6. Então, está dando 2. Coloco aqui para ficar à esquerda dessa célula. Agora aqui, onde eu quero que apareça o valor da moda, eu vou colocar o valor de L, que está na célula H15, mais, aí eu vou colocar aqui, abre e fecha parênteses, vezes o valor da amplitude da classe, que está na célula H18, é o valor da célula H18. E vou preencher dentro o parênteses. O parênteses vai ser o valor de W de ΔI, dividido, abre parênteses agora e fecha, né? Dividido, eles dão um erro porque eu abri e fechei o parênteses e dei um Enter dentro, então ele está dando esse erro, indicando que eu preciso de colocar alguma coisa dentro do parênteses. E essa alguma coisa que eu tenho que colocar dentro do parênteses é o valor de ΔI mais ΔI. Aí eu dou um Enter, apareceu aqui o valor da moda, dessa distribuição que a gente está utilizando aqui, desde o primeiro exemplo lá que eu comecei calculando a mediana. A moda, então, dessa distribuição aqui das rendas, vamos dizer assim, das rendas familiares, a moda dessa distribuição do exemplo que eu estou utilizando aqui, dá 6,8.
Esse era o objetivo desta aula, determinar a moda utilizando essa fórmula de C-Zumber. Na próxima aula eu vou utilizar uma outra fórmula de Pearson para calcular a moda, mas aí lá a gente usa a ideia. Posso até fazer agora aqui, né? Vamos calcular a moda, então essa moda aqui é usando a fórmula de C-Zumber. Agora eu vou calcular a moda calculando, utilizando a fórmula de Pearson. A fórmula, calcular a moda calculando pela fórmula de Pearson. Vamos ver como que é a fórmula? A moda pela fórmula de Pearson é aproximadamente 3 vezes o valor da mediana menos 2 vezes a média. Então é só eu vir aqui, vou colocar o sinal de igual, aí eu vou fazer 3 vezes o valor da mediana menos 2 vezes o valor da média. Olha lá, deu aproximadamente 6,7, tá? Então, esse é o intuito da aula de hoje, ensinar como a gente pode calcular a moda utilizando as duas fórmulas de C-Zumber e de Pearson. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.